Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo, seja bem-vindo a mais um vídeo. E vou falar aqui um pouquinho sobre uma API Python que estou fazendo, muito mais um aprendizado do que tudo, realmente é só compartilhar algo que eu estou fazendo, estou aprendendo um pouquinho sobre. E principalmente eu vou falar aqui um objetivo com isso, né? Esse canal eu quero muito mais compartilhar o que eu vou aprendendo, é mais um diário para mim mesmo, e se você gostar também da forma como eu explico, excelente. É isso que eu quero também. Mas eu vou falar as coisas de uma maneira mais. Tentar ser um pouquinho mais contraído aqui. Então, enfim. E eu vou fazer aqui só falando sobre o meu primeiro dia tentando fazer Python de uma maneira mais organizada. Não pretendo ser um desenvolvedor Python. Tendo muito mais desenvolvedor Spring, mas. Desenvolvedor Java, enfim. Mas. É muito mais algo que eu sinto que eu preciso fazer um código bem feito de Python. Por quê? Eu já fiz vários projetos ali usando Python muito para inteligência artificial, usando TensorFlow, usando Scikit-learn, usando Pandas, NumPy, enfim, várias bibliotecas que são Python Core, basicamente, quase isso, né? Então, não compensa fazer isso com Java, por mais que eu gosto muito, mas é melhor fazer essas coisas com Python, e algumas coisas nem dá para fazer com Java também. Não da praticidade que é com Python, pelo menos, né? Eu vou mostrar aqui um pouco. É uma API, assim, muito simples. Por enquanto, eu nem fiz muita coisa, na verdade, né? Opa, eu até acabei mudando aqui. Deixa eu ver se... É muito mais uma API de pessoas. Eu coloquei só dois endpoints. Um endpoint, na verdade, e dois métodos ali. O post e o get ali. São duas funções, na verdade, não tá dentro de uma classe. Então, para criar uma pessoa é para obter. Só que eu vou mostrar aqui algumas coisas da forma como eu criei elas também, né? Porque, é claro, você poderia fazer ali num Flaskzão ali, jogar tudo dentro de um mesmo arquivo, funcionaria do mesmo jeito, né? Mas eu fui atrás de algumas diferenças, então, entre Flask e FastAPI. E FastAPI, pelo que eu ouvi, uma das vantagens, não sei se o Flask tem isso também, tá? Mas o FastAPI, ele tem a OpenAPI padrão, junto dele, built-in, docs. Perfeito, né? É uma coisa até que, por exemplo, no Spring, você tem que ir lá e colocar essa dependência lá no .xml, você tem que colocar lá do OpenAPI Docs. Aqui não, aqui ele já vem padrão built-in. Eu acho que deveria ser o padrão, assim, para tudo. O .NET tem isso, eu acho isso maravilhoso, tá? Por mais que gosto de usar o .NET. Não acho ruim, não. Acho muito bom, na verdade. E aqui, assim como o .NET, assim como o Express, ele tem um método para você incluir as rotas, né? Então, você tem uma instância aqui de FastAPI e aqui você inclui a rota que quiser aqui. Eu só nomeei aqui, na verdade, eu estou importando lá do Pessoal Controller esse router. Eu estou nomeando como Pessoal Controller. E assim eu faria para todos os outros. Eu daria mais incluir os routers. Deve ter alguma forma melhor, mas é meu primeiro dia aprendendo, então, enfim. E usando o UVcorn, né, ao invés de executar um tanto faz ali com o Flask da vida, que nem eu falei, né. Eu vou mostrar agora, então, vou mostrar de camada em camada, né. Opa! Eu queria fazer em camadas controller, service e model, era o mínimo que eu queria fazer ali, pelo menos, para ter uma certa organização. Então a gente tem aqui nesse controller, eu chamo uma instância de API router do FastAPI. Ele faz exatamente isso, ele é um prefixo, no caso pessoa, a tag, no caso, e se eu não me engano eu estou criando um na main. É isso mesmo, API tags, né? Pega pelo nome e ele pega a descrição também, então aparece no endpoint. Por isso que ele aparece aqui, ó, operações relacionadas a pessoas, por causa dessa relação.
E aqui, deixa eu só mostrar aqui. Eu me perdi aqui. A gente tem um router post aqui. Com response model, de show response. E outra coisa que eu achei bem legal é esse Pydantic, é assim que se fala. Ele permite a gente fazer os DTOs ali de Java e tantas outras linguagens que tem. É um padrão hiper interessante que eu gosto, os Data Transfer Objects, né? Porque você escreve claramente o que você quer receber, o que você quer enviar como saída. É um padrão REST, assim, para REST API, que é muito bom. Muito bom mesmo, tá? É ótimo, né? Você criar tipos para as coisas, né? Mas para a gente show response, do jeito que tá aqui, não precisava, tá? Não precisava. Enfim. Assim que def eu não sabia também que tinha, né? É só uma coisa de realmente não saber mesmo. Não sabia que tinha assim que def. Mas achei bem interessante mesmo. Bem interessante. Esse depends do Fast API, que é como se fosse uma injeção de dependência. É bem interessante mesmo. De resto, é um save, eu chamo um service. Ó, não tô fazendo nem injeção de dependência, eu tô criando mesmo pessoa service. Chamo um construtor e tal. E aqui eu tô chamando esse save do pessoa service, que aí sim é uma classe, tá? E que recebe uma seção do banco de dados ali para ele comitar, fazer tudo que precisa fazer. Então aqui é exatamente isso que eu faço. Esse pessoa aqui, ele vem lá de pessoa model. E aí já é com o RM do SQL Alchemy que é criado isso aqui logo no início. Então o que ele faz? Eu importo esse base, já vou mostrar esse base, na verdade. E aqui eu passando com colunas. E isso aqui é muito .NET. É muito .NET mesmo. Mas passo aqui inteiro, primary key, com index, com autocremento, né? Vai indexar por meio do ID. Limitação de 50 caracteres para nome também. Há um nome específico para o campo idade, pessoa idade, que é inteiro. Achei ótimo. É um bom RM. Dá menos trabalho que o Prisma, por exemplo. Eu achei, né? Mas vai de cada um. Eu prefiro até o Hibernate do que o Prisma, assim. Não querendo ofender, assim. O Prisma é muito bom, tá? Mas, enfim. Aqui um tratamentozinho de erros, né? Do SQL Alchemy mesmo. Ele manda esse HTTP exception. E de início eu importei o padrão, né? Do HTTP client aqui, mas não é. É do Fast API também. E é isso, tá? Get all, ele retorna tudo ali. Isso aqui, de novo, isso aqui é muito .NET. Isso é muito .NET. Muito mesmo. E meio que é isso. Agora faltou mostrar o arquivo de database, né? Aqui eu tô passando aqui para ele pegou uma variável de ambiente. Faz mais sentido que você tá usando um Docker 1.env, que eu tô usando os dois, na verdade. E se não, ele usa essa aqui, essa URL mesmo. Aqui ele cria um pool de conexão, que foi mais IA mesmo, confesso, né? Então ele passa ali, ele verifica se tem conexões, né? Ele também dá um tamanho de 5 ali, tá, pô, 5, então dá um tamanho de 5 conexões ali, o tamanho, né? O pool de conexões, a piscina de conexões. E o máximo de conexões permitidas ali. Então isso, né, daquela seção aqui, para não dar autocommit também. Então as coisas são mais manuais aqui, né? Aí esse método aqui, do getDB aqui dentro da classe, ele que provisiona a seção. Mas para todo qualquer lugar que eu estou usando, eu queria manter um padrão singleton, né? Então você cria um objeto, fica compartilhando ele na aplicação, certo? Então, assim eu fiz. Então, fora da classe, eu uso um método, uma função já, né? Com o mesmo nome, getDB. E aí eu pego uma instância de Database Manager. E aí com essa instância eu provisiono aí a sessão. Certo? Então é isso.
né? E aí os outros lugares usam a seção ali de forma independente, tá? Até criando aqui, eu vou criar aqui e mostrar rapidinho. Então a gente pode criar aqui, sei lá, o Robertão, de 18 anos. Aí, ó. Antes ok. Tem a LVD aqui bonitinho. Nem lembro quem que era o outro que tava aqui. Enfim, ainda vou fazer update, ainda vou fazer delete. É o Cleitinho. Grande Cleitinho. E é isso. Não tem muito o que falar aqui, não. A única coisa que tem que falar aqui é que aqui dentro eu tô usando um Dockerfile aqui. É interessante. Cara, essa imagenzinha já me deu muito trabalho. Também usando inteligência artificial com TensorFlow. E aí eu tentava executar direto a partir daqui, né? Então eu pulava essa parte. Cara, o que me deu de trabalho isso aqui é impressionante. Porque a Slim ela não vem com algumas coisas já que são essenciais, assim, que são modules built-ins, né? Do Python. Né? Algumas coisas que ele precisa ter dentro do sistema para ir falar. As coisas são realmente de dentro ali do Python. E para outras bibliotecas aqui. Então, Fast API, etc. Peraí. Isso aqui, pip install aqui, bonitinho. CMD aqui rodando aqui e tal, padrão. E o Docker Compose com API, com banco de dados aqui, volume, network. Mesma coisa que seria esses dois aqui. Você criar ali na mão com Docker Volume Create, Docker Network Create, mesma coisa, tá? Só uma coisa que eu achei interessante, esse health check, que eu vou dar uma pesquisada depois, mas achei bem interessante. Eu tive problema também com health check, o banco não tava ainda health e eu tentava fazer alguma coisa e não ia. Bem erro em quem tá começando a mexer mesmo. Passa ali algumas variáveis de ambiente para ele, né? Tem aí o nome do banco ali para ele criar de cara. E é isso. Não tem muito mais que falar daqui não. É executar, dar um compose up aqui e ser feliz, tá? Vou continuar criando aqui, vou continuar aprendendo ainda mais, fazer o update delete depois. E depois vou começar a mexer com o Tinker, que eu quero fazer interface para isso. Porque no final das contas, isso aqui é só um CRUD que eu estou testando por testar mesmo, para aprender, né? Mas depois disso, eu vou aproveitar esse projeto, vou fazer o do zero, para fazer uma automatização para vídeos de redes sociais. Então é isso que eu quero fazer, no final das contas, né? Mas como eu já sabia toda a parte HTTP, etc, não sei o que, com Spring, eu falei, vou ir lá no Python, vou tentar fazer igual com Fast API, não só no Flask, um arquivo só aí, deixa. Não, tentar fazer algo diferente. Tá bom? Mas é isso, espero que tenha gostado. Foi um vídeo mais falando de tudo um pouco que vem na minha cabeça. É literalmente só isso mesmo. Então, é isso, né? Espero que a gente tenha gostado aí desse vídeo, tá bom? Então, obrigado pela força. Espero que você fique aqui para assistir mais vídeos, né? Porque vídeo meu falando bastante de coisa aleatória e que ninguém perguntou, é bastante. Então é isso. Valeu.